Você conhece a história dos primeiros seres humanos que Deus criou? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! No princípio dos tempos, quando Deus criou os céus e a terra, Ele resolveu criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança. Ou seja, que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem. E depois de formá-lo, soprou em seu nariz o fôlego da vida. E assim, o homem se tornou um ser vivente. Depois disso, Deus levou o homem para morar em um lugar que ele tinha criado, chamado Jardim do Éden. Ali havia muitas árvores frutíferas, e no meio do jardim ficavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois de colocar o homem no jardim, Deus falou com ele assim: Você pode comer de todos esses deliciosos frutos que as árvores do jardim produzirem. Você só não pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que está no meio do jardim. Porque se você comer, com certeza você vai morrer. Depois de dar as instruções ao homem, Deus pensou o seguinte: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele. Então Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e dela formou a mulher e a levou até ele. Quando o homem viu a mulher, ele disse: Esta sim é osso dos meus ossos. E os dois estavam muito felizes de estarem juntos naquele lindo jardim que Deus criou. Os dois viviam nus e não sentiam vergonha. Um certo dia, a serpente, o mais astuto dos animais, veio falar com a mulher e disse: Deus não falou mesmo para vocês não comerem nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: Não foi isso que Deus falou. Na verdade, Ele disse que podemos comer qualquer fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, porque se comermos, com certeza morreremos. Mas a serpente, em sua astúcia, disse para a mulher: Com certeza vocês não morrerão. Deus falou isso porque se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Ele, conhecerão o bem e o mal. Quando a mulher viu que o fruto era muito apetitoso e que ele poderia dar a ela um conhecimento que ela não tinha, tomou uma decisão. Pegou o fruto e comeu. Depois, deu a seu marido e ele também comeu. Oh, não! Por que eles fizeram isso? Eles não obedeceram a uma ordem tão simples dada por Deus. Vamos ver o que aconteceu. E assim que eles comeram do fruto, seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então eles pegaram folhas de figueiras para se cobrirem. De repente, eles ouviram os passos do Senhor, que caminhava pelo jardim por aquela hora do dia, e com vergonha se esconderam entre as árvores. Mas o Senhor chamou pelo homem e perguntou onde ele estava. E ele respondeu: Ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi.
Então Deus perguntou a ele: quem te falou que você estava nu? Você comeu do fruto daquela árvore que eu disse para não comer? Então o homem respondeu: foi a mulher que o Senhor me deu como companheira que me deu esse fruto, e então eu comi. E Deus disse à mulher: o que foi isso que você fez? E ela disse: foi a serpente que me enganou, por isso eu comi. Ai, 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 um colocando a culpa no outro, percebeu? O homem colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Mas será que cada um não é responsável por seus próprios atos? Vamos ver o que aconteceu. Então o Senhor Deus falou para a serpente: já que você fez isso, você será um animal inimigo de todos os outros. De hoje em diante, você rastejará pelo chão por todos os dias da sua vida. Depois Deus falou com a mulher: você, mulher, por causa da sua desobediência, terá grande sofrimento ao dar à luz seus filhos. Em seguida, Deus falou com o homem: e você, homem, já que você deu ouvidos à sua mulher e também me desobedeceu, a terra sofrerá a consequência do seu erro, e o cultivo do seu alimento será bem mais difícil. Haverá espinhos e ervas daninhas no meio das plantações, e você terá que trabalhar muito duro, com muito suor, para poder se alimentar e alimentar sua família. E Deus chamou ao homem Adão, e Adão chamou a sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. E Deus fez para eles roupas de pele para se vestirem. Depois disso, Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Por isso, é muito perigoso que ele fique aqui no jardim do Éden, porque ele pode acabar comendo do fruto da árvore da vida e acabaria vivendo para sempre nessa condição. Então Deus tirou Adão e Eva dali e os levou para um outro lugar e colocou anjos guardando o caminho que leva à árvore da vida. Uau! Essa história nos ensina tanto, não é mesmo? Deus criou os seres humanos de uma forma extraordinária, mas com sua desobediência veio muito sofrimento. Obedecer a Deus traz proteção para a nossa vida. Devemos sempre pensar sobre isso antes de tomar uma decisão, porque uma atitude errada pode mudar para sempre a nossa história. Peça sabedoria a Deus e peça ajuda a Ele para que você seja sempre um filho obediente. Esse é o melhor caminho sempre. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um menino que encarou um gigante? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há muito tempo atrás, um povo chamado Filisteu entrou em batalha contra o povo de Israel. Naquela época, Saul era o rei de Israel. Então, sabendo da batalha, Saul reuniu suas tropas e subiu a colina. Eles ficaram assim: as tropas de Israel em uma colina e as tropas dos filisteus na colina da frente, e entre elas o vale de Elá.
Entre os filisteus existia um soldado chamado Golias. Ele era bem grandão, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e sua couraça, também de bronze, pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e nas costas carregava uma lança. Ele chegou diante do exército de Israel e disse: "Por que lutarmos todos? Eu posso lutar em nome do meu povo, e um de vocês vem lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos tornaremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Eu desafio as tropas de Israel. Mandem um soldado para lutar sozinho comigo." Que desafio, hein? Enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. Será que algum soldado vai ter coragem de encará-lo? Será a luta do século, vocês não acham? E todos os dias o gigante filisteu se posicionava à frente de batalha e desafiava o exército de Israel e esperava que mandassem alguém para lutar com ele. Mas os israelitas estavam apavorados. No exército de Israel, tinham 3 soldados que eram irmãos: Eliabe, Abinadab e Samá. Seu pai era Jessé. Ele tinha 8 filhos ao todo e o caçula se chamava Davi, que ainda não tinha idade para ir para a guerra. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Certo dia, seu pai o chamou e pediu que fosse até o vale de Elá, no acampamento do exército de Israel, levar comida para seus irmãos e verificar se eles estavam bem e trazer notícias deles para seu pai. Quando Davi chegou ao acampamento, os soldados dos 2 exércitos estavam em posição de combate, frente a frente um com o outro. Davi deixou seus suprimentos com o responsável e correu até a linha de batalha para saber se seus irmãos estavam bem. Quando chegou lá, Golias estava fazendo seu desafio que diariamente ele repetia diante do exército de Israel. E Davi o ouviu. Quando os israelitas ouviam o desafio de Golias, fugiam correndo, cheios de medo. E Davi ouvia seus comentários de medo e perguntava aos soldados: "Quem esse gigante pensa que é para desafiar ao Deus vivo?" Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, viu que ele conversava com os soldados, ficou muito irritado. Mas Davi não se importou com ele. Ele continuava perguntando aos soldados sobre Golias, indignado com a afronta que ele fazia contra o seu povo e seu Deus. E suas palavras de indignação chegaram até os ouvidos do rei Saul, que mandou chamar Davi. Quando chegou à presença do rei, Davi disse: "Eu irei lutar contra esse filisteu." Mas Saul explicou a Davi que Golias era um guerreiro experiente e que Davi era apenas um rapaz e sem nenhuma experiência de guerra. Ao que ele disse ao rei: "Olha, rei Saul, quando eu estou nos campos cuidando das ovelhas do meu pai, eu as protejo de animais selvagens e Deus me ajuda e eu consigo vencê-los para proteger as ovelhas. Esse filisteu está afrontando ao exército do Deus vivo. Tenho certeza que ele vai me ajudar nessa batalha também, assim como me ajudou a matar o urso e o leão." Diante desse discurso, Saul não tinha mais o que dizer, a não ser permitir que o pequeno Davi enfrentasse o gigante, como ele pediu. O rei deu a Davi a sua própria túnica e colocou nele uma armadura completa, com capacete e uma espada.
mas tudo aquilo era pesado demais. Ele mal podia andar com aquela armadura. Então Davi tirou toda a armadura, foi até o riacho, pegou 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e desceu o vale, aproximando-se do gigante filisteu. Quando Golias viu Davi, olhou para ele com desprezo. Vendo que ele era apenas um rapaz bem novo e inexperiente, disse: "Pode vir, que eu vou acabar com você." E Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Ele vai me ajudar a vencer você, e todos saberão que há Deus em Israel." Quando Golias veio na direção de Davi, ele pegou uma de suas pedras e com sua tiradeira arremessou a pedra e acertou na testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram correndo. E o exército de Israel venceu os filisteus, e o rei Saul ficou admirado com a coragem de Davi, percebendo que Deus estava mesmo com ele. Você percebeu a atitude de Davi? Ele confiou totalmente em Deus para vencer aquele gigante. Ele sabia que não tinha força física suficiente para vencer aquela batalha, mas ele tinha a certeza que Deus daria a vitória. Existem situações que vivemos que parecem com o gigante Golias. Uma matéria difícil na escola, um coleguinha implicante ou até um quarto muito bagunçado para arrumar. Desafios que parecem gigantes como Golias. Mas lembre-se sempre, assim como Deus ajudou Davi a vencer aquele gigante, Ele também pode ajudar você a vencer o seu. Confie nele, peça ajuda dele, porque Ele está o tempo todo ao seu lado. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história do bebê que foi encontrado no rio Nilo? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, chamado também de povo hebreu, habitava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, que era um tipo de rei. Mas o povo hebreu era um povo muito numeroso. Eles tinham muitos filhos e isso estava incomodando Faraó. Ele tinha medo que o povo hebreu se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar todo o Egito. Por isso, Faraó emitiu uma ordem: todos os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo. As meninas podem viver, mas os meninos devem morrer. Quanta crueldade! O coração de Faraó estava mesmo muito longe de Deus. Mas não pensem que Deus não estava vendo. Deus vê tudo. Olha só o que aconteceu. Um casal hebreu teve um lindo bebezinho. Sua mãe o amava muito e por isso o escondeu para que não fosse jogado no rio pelos empregados de Faraó. Mas o bebê foi crescendo e começou a ficar difícil escondê-lo. Então, sua mãe teve uma ideia.
Ela preparou um cesto de junco e vedou ele com betume e piche. Eita, mas quantas palavras difíceis! Vamos lá! Junco é uma planta fibrosa, muito usada para fazer esteiras, cestos e até cadeiras. Betume e piche eram materiais pegajosos que, no caso do cesto feito para o bebê, iria impedir que ele se enchesse de água quando colocado no rio. Sim, isso mesmo, aquela mãe colocou o bebê no cesto e o cesto no rio. A irmã do menino ficou à margem do rio observando o cesto para ver o que aconteceria. Foi quando a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho. Quando ela chegou na água, viu o cesto e pediu a uma de suas empregadas para pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê chorando. Ela disse: "Esse bebê é dos hebreus. Pobrezinho, está abandonado." Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da filha de Faraó e disse: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" E ela respondeu que sim. Rapidamente, a menina foi chamar sua mãe e quando ela chegou, a filha de Faraó disse a ela: "Leve esse menino, amamente ele para mim, e eu te pagarei por isso." Olha que reviravolta surpreendente! Percebeu o cuidado de Deus com aquele bebê? Certamente Deus tinha um propósito muito grande para aquele menino. Bem, depois de cuidar de seu amado filho até que ele desmamasse, aquela mulher levou o menino já crescido de volta à filha de Faraó. E ela o adotou como filho. E sabe qual nome ela deu a ele? Moisés, que significa nascido das águas. Moisés então foi viver no palácio de Faraó, o rei do Egito. Ele aprendeu os costumes egípcios, sua cultura e sua língua. Ele cresceu ali, naquele país, tão diferente de sua origem familiar, mas nada disso foi por acaso. Os anos foram se passando e conforme Moisés crescia, mais ainda aumentava a opressão de Faraó sobre os israelitas. O povo estava sofrendo muito e clamava a Deus por socorro. Do céu, Deus ouviu o clamor do seu povo, que orava pedindo sua libertação. Mas Deus já tinha um plano para tirá-los dali. Alguns anos mais tarde, quando Moisés já tinha 40 anos de idade, ele saiu do Egito e foi viver no deserto. Ali, ele casou e teve filhos. Tudo estava indo muito bem, até que um dia Deus o chamou. Ele falava através de um arbusto que pegava fogo, mas o fogo não o consumia. Impressionado com aquele fenômeno, Moisés chegou mais perto e ali o plano de Deus entrou em ação. Deus estava convocando Moisés para uma desafiadora missão: libertar os israelitas da escravidão do Egito. Não seria nada fácil. Moisés teria que voltar ao Egito e falar com o Faraó, a maior autoridade daquele país, e fazer o pedido que Deus deixou para ele: "Deixe meu povo ir." Era desafiador, mas Deus estava com Moisés, por isso ele não precisava temer. Deus iria não só tirá-los do Egito, ele também iria levá-los para sua própria terra, uma terra boa e fértil, onde mana leite e mel. Assim como ele prometeu a Abraão, séculos antes de Moisés.
As promessas de Deus estavam prestes a ser cumpridas. Que demais! Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Nem mesmo Faraó, o homem mais poderoso do Egito, pôde impedir que Moisés viesse ao mundo. Ele tinha uma missão e cada um de nós tem uma missão neste mundo: levar o amor de Deus para as pessoas. Você não nasceu por acaso e nem por acidente. Deus sonhou com você antes de você ser formado na barriga da mamãe. Sim, e Ele tem cuidado de você dia após dia em cada detalhe. Você tem um propósito. Você sabia que agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro? Isso mesmo! Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra tudo o que precisa para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história do filho perdido que voltou para a casa de seu pai? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há muitos anos atrás, Jesus ensinava as pessoas sobre o amor de Deus. Quando ele fazia isso, ele sempre usava parábolas. Você sabe o que são parábolas? Parábolas são histórias ilustrativas que ensinam um princípio ou verdade. Jesus gostava de usá-las porque elas ajudavam as pessoas a entenderem as coisas de Deus. Certo dia, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança. Herança? O que é isso? Herança são todas as coisas que o pai guarda para que os filhos recebam quando ele morrer. Mas peraí, aquele pai estava vivo. Puxa, ele deve ter ficado bem triste com esse pedido. Mas o pai atendeu ao pedido do filho caçula e entregou a ele sua parte da herança. Ele juntou suas coisas e partiu para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo o que havia ganhado do pai. Depois que ele desperdiçou tudo, até não sobrar mais nenhum centavo, o país onde ele estava passou por uma grande fome. E aquele filho ficou em uma situação bem difícil. Ele não tinha nem o que comer. Foi então que ele procurou um cidadão daquela região e pediu um emprego a ele. O tal homem o contratou, mas o serviço era bem ruim. Ele foi enviado para um campo para alimentar porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, ela parecia um banquete e ele desejava comê-la. Mas os outros empregados do homem não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Como se fosse deliciosa, né? Ai, ai! De repente, ele caiu em si e se lembrou de como os empregados de seu pai tinham fartura em sua casa. E ele teve uma ideia. Vou voltar para a casa do meu pai. Já que não mereço mais ser tratado como filho, vou pedir a ele um emprego. Pelo menos lá serei tratado melhor do que aqui. E assim ele levantou-se e foi. Naquele dia, o pai estava na frente da casa como sempre ficava, esperando pela volta do seu filho.
Ele fez isso todos os dias, pois em seu coração ainda havia esperança de ver seu filho mais uma vez. Foi quando de repente o pai viu alguém vindo ao longe. Ele não conseguia ver quem era, mas quando ele chegou perto da casa, o pai mal podia acreditar em seus olhos. Era seu amado filho. O pai correu ao seu encontro e os dois se abraçaram emocionados. E o filho disse: "Pai, o que eu fiz foi muito errado, por isso não mereço mais ser tratado como seu filho." Mas antes que o filho continuasse, o pai chamou por um de seus empregados e pediu que vestisse seu filho com a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Pediu também que preparassem uma festa para fazer uma comemoração. O pai estava mesmo animado. Ele disse: "Vamos festejar! Esse meu filho estava morto e agora voltou à vida." Interessante. Aquele filho não estava de fato morto, mas para o pai era como se estivesse, porque estava muito longe de casa. Mesmo assim, aquele pai o esperava todos os dias na varanda de casa, desejando que aquele filho voltasse. E começou a festa. Carne assando, muita música e dança. E de repente chegou o filho mais velho, que estava trabalhando no campo. Ele ouviu aquela música e movimento de gente e perguntou a um dos empregados de seu pai: "O que está acontecendo aqui?" Ao que ele respondeu: "Estamos festejando. Aquele seu irmão que havia partido está de volta." Mas ele não quis se juntar à festa, ficou com raiva. Achava que o irmão não merecia aquela comemoração toda. O pai insistiu com ele, mas ele se recusou, dizendo: "Poxa, pai, eu que sou obediente, trabalho com o Senhor aqui todos os dias, nunca te abandonei e você nunca fez uma festa dessa para mim." E o pai respondeu: "Meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas hoje precisamos celebrar a volta do seu irmão, porque isso foi um milagre." Que legal, né? Esse pai fez como Deus faz com a gente. Quando estamos como o filho mais velho, em obediência, na presença de Deus, tudo que é dele é nosso também. Não temos falta de nada. Mas quando estamos longe dele, em desobediência, ele fica nos esperando voltar para casa, que é na presença dele. Para voltarmos para casa, precisamos perceber que estamos longe do Pai, assim como o filho mais novo, que caiu em si quando percebeu que a casa de seu pai era o melhor lugar para se estar. E quando voltamos para Deus, Ele faz para nós uma festa no céu e nos recebe de braços abertos, porque Ele é o nosso Pai. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história do concurso de rainha que o rei Xerxes promoveu? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Suzã,
e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Suzã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamento de beleza, e ao final do concurso o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim. E ele tinha uma prima chamada Hadassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Hadassa também era chamada de Ester, e ela era muito bonita. Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Ester foi escolhida para participar e ser levada junto com as outras moças para receber tratamento de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Ester recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ester, não conte a ninguém no palácio sobre a sua origem. É melhor que ninguém saiba que você faz parte do povo hebreu. Já na casa designada para o concurso, Ester se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais 6 moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Ester estava bem. Foram 12 meses de tratamentos de beleza e depois chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Ester. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Ester foi coroada rainha. O rei estava muito feliz com sua rainha, por isso ofereceu um grande banquete para seus nobres e oficiais, decretou feriado em todas as províncias do seu reino e distribuiu presentes porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. Isso deixou Amã muito irritado e ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia a origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o mesmo de Ester. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então Amã foi falar com o rei Xerxes, dizendo: Rei Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita as nossas províncias e que tem costumes muito diferentes dos nossos. Por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar a sua desobediência. Então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o rei gostava muito de Amã e confiava nele,
deu a ele a autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias, com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Ester ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estavam em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele levasse até Ester, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Ester leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem: Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante seu cetro e poupe a sua vida. Já tem 30 dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Ester, enviou a sua resposta a ela dizendo: Ester, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma. Se não for através de você, será de alguma outra forma. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Ester respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu: Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam nem bebam água. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Ester pediu. 3 dias depois, Ester colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono onde o rei estava, e colocou-se em frente à porta. Que coragem! Ester arriscou sua própria vida para tentar salvar seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Ester corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Ester, levantou seu cetro. Que alívio! A vida de Ester foi poupada. Mas ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então ela disse a ele: Vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. Imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Ester: Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja a metade do meu reino darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester respondeu: Venha o rei e Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete. Mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardoqueu foi o único que não se curvou diante dele. E isso deixou ele muito irritado. Ele pensou: não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu. E preparou uma forca especialmente para Mardoqueu, porque queria se vingar dele.
quanta maldade havia no coração de Amã. Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e por isso pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado. E o rei ouviu que, em certa ocasião, Mardoqueu havia denunciado 2 oficiais que tramavam matar o rei. Então Xerxes perguntou ao servo que lia para ele: "Você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardoqueu por ter salvado a minha vida?" E ele respondeu: "Não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor." Então o rei mandou perguntar quem estava no pátio, e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele: "Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem o rei gosta muito?" Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo: eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar o brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei." E o rei disse a ele: "Ótima sugestão, Amã. Faça tudo isso para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardoqueu." O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imaginem só, toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Ester, e Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Ester novamente: "Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa." E Ester fez seu pedido: "Peço ao rei que poupe a minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com meu pedido e teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa eu tive que trazer ao rei." Então Xerxes perguntou a Ester: "Mas quem se atreveu a uma maldade como essa?" E Ester respondeu: "O perverso inimigo é Amã." O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Ester que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim o rei se acalmou e deu a Ester todos os bens de Amã, e depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele seu anel-selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus, e ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao seu Deus. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus sempre tem o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém!
É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história dos gêmeos mais inusitados da Bíblia? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Abraão já era velho. Sara, sua esposa, já havia falecido e seu filho Isaque já estava na idade de se casar. Mas Abraão temia que ele se casasse com alguma mulher cananeia. Por isso, chamou seu servo de maior confiança e disse: Vá até minha terra natal, Harã, e busque uma esposa para meu filho entre os meus parentes. Sim, isso mesmo. Naquele tempo era muito comum os pais buscarem casamento para seus filhos. Parece estranho para nós hoje em dia, não é verdade? Os tempos realmente mudaram bastante, mas imagine a angústia daquele servo diante de tamanha responsabilidade. Ele disse ao seu senhor Abraão assim: Mas, senhor, e se a mulher não quiser vir comigo? Devo levar Isaque até lá? E Abraão disse: Nem pensar, não permita que Isaque volte àquele lugar. Deus me tirou daquela terra e me trouxe até aqui e me prometeu que daria essa terra para meus descendentes. Então não se preocupe, pois Deus irá com você e te ajudará nessa missão. Se a mulher não quiser vir, não tem problema, sua missão estará cumprida. Então aquele servo partiu com 10 camelos e muitos presentes, tudo o que a terra produzia de melhor, e partiu para a Mesopotâmia em direção à terra natal de seu senhor, onde ainda morava Naor, irmão de Abraão. No final da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, o servo parou com os seus animais próximo de um poço e orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: Bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, carregando seu cântaro. Ela era jovem e muito bonita. Rebeca encheu seu cântaro de água e, quando voltou, o servo de Abraão correu ao encontro dela e disse: Você poderia me dar um pouco da sua água? E ela imediatamente o serviu. Depois que ele bebeu, ela derramou água também no bebedouro dos camelos, dando de beber a todos eles. E o servo observava em silêncio. Depois que os camelos terminaram de beber, o servo deu a Rebeca algumas joias e perguntou: Você é filha de quem? Preciso de um lugar para passar a noite. E ela respondeu: Sou filha de Betuel, neta de Naor. Pode vir até nossa casa, temos bastante palha e forragem para seus animais e também um lugar para o Senhor passar a noite. Nesse momento, o servo de Abraão vibrou de alegria. Ele se prostrou e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Diante disso, Rebeca correu para casa e contou à sua família tudo o que aconteceu. E Labão, seu irmão, foi correndo até aquele poço para conhecer o tal homem. E disse a ele:
venha para nossa casa. Temos um lugar para hospedar o Senhor e também seus animais. Depois de acomodar os camelos e dar água e comida para eles, ofereceram uma refeição ao servo de Abraão, mas ele recusou, dizendo: não posso comer até que eu fale tudo o que vim falar a vocês. E Labão respondeu: então fale. E ele falou: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu a ele ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Ele me deu a missão de vir aqui, em sua terra natal, para buscar uma esposa para seu filho. E assim, depois de contar a Labão tudo o que aconteceu desde que chegou àquela fonte de água, perguntou a ele: então agora decidam se poderei levar Rebeca comigo ou não. E ele respondeu: com certeza isso vem do Senhor. Pode levar Rebeca, para que ela possa se casar com o nosso parente. Assim, o servo de Abraão adorou novamente ao Senhor e deu a Rebeca e aos seus parentes muitos presentes que o seu senhor havia mandado. Depois disso, comeram e passaram a noite ali. E no dia seguinte, bem cedo, o servo disse que precisavam partir. Labão queria ficar mais alguns dias com Rebeca antes de se despedir, mas deixou que ela mesma decidisse, e ela escolheu ir com ele. Que emoção! Rebeca estava prestes a conhecer seu futuro marido, aquele com quem iria formar sua tão sonhada família. Ela estava muito feliz. Assim, Rebeca se despediu de sua família, foi abençoada por ela e partiu com o servo de Abraão. Quando já estavam se aproximando da casa de Abraão, Isaque viu Rebeca de longe. E Rebeca também viu Isaque à distância. Então ela perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? E ele respondeu: aquele é Isaque, meu senhor. Então ela cobriu seu rosto com um véu, e quando se encontraram, o servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Depois de ouvir tudo, pediu Rebeca em casamento, e ela disse sim. Que lindo! O filho de Abraão agora poderia dar a ele a tão sonhada descendência que Deus havia prometido. Algum tempo depois do casamento, Abraão, já bem velhinho, veio a falecer, e as coisas pareciam não estar indo como esperado. Rebeca ainda não tinha conseguido ter nenhum filho, parecia mesmo que era estéril. Então Isaque orou a Deus por ela, e Deus ouviu sua oração e abençoou Rebeca, e ela ficou grávida. Durante a gravidez, Rebeca sentia muitos chutes em sua barriga e ela ficou preocupada. Por isso ela falou com Deus e ele a respondeu dizendo: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E quando chegou o dia de dar à luz, foi confirmado de que eram gêmeos. O primeiro nasceu ruivo e seu corpo era coberto de pelos, e por isso colocaram o nome dele de Esaú. E agarrado ao seu calcanhar, nasceu o segundo, e deram a ele o nome de Jacó. Que legal! 2 filhos de uma só vez! Quanta alegria! Quantas bênçãos do Senhor! E os meninos cresceram e se tornaram homens. Esaú se tornou um caçador habilidoso e estava sempre correndo pelos campos. Jacó era mais caseiro, vivia nas tendas e cuidava do rebanho. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Ai, eu já falei em outra história que esse negócio de filho preferido não dá certo. Vamos ver o que aconteceu. Certo dia, Jacó estava preparando um delicioso ensopado. Ele era mesmo bom de cozinha.
E naquele momento, Esaú chegou de sua caça. Faminto, ele pediu a Jacó um pouco de seu apetitoso ensopado. E Jacó não perdeu tempo, aproveitou a situação para se aproveitar de seu irmão. E disse a ele: quer ensopado? Então me dê em troca seu direito de filho mais velho. E Esaú respondeu: estou quase morrendo de tanta fome, de que me vale esse direito? Pode ficar com ele. Mas Jacó insistiu: jure primeiro. E Esaú jurou, entregando a Jacó seu direito de filho mais velho. Você tem noção do que significava isso? O filho mais velho tinha uma bênção especial de seu pai. E você lembra que Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão? Ele estava mesmo querendo ser o filho mais velho. Assim, Jacó serviu um prato de seu delicioso ensopado com pão para seu irmão, que comeu até ficar satisfeito, desprezando seu direito de filho mais velho. Depois de alguns anos, Isaque já estava velho e já não enxergava muito bem. Sendo assim, chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse a ele: meu filho, eu já estou velho e não sei quanto tempo de vida ainda tenho. Então vá ao campo, traga uma caça, prepare-a para mim, porque vou te abençoar. E ele foi, mas Rebeca, sua mãe, ouviu a conversa deles. E como gostava mais de Jacó, chamou ele e disse: Jacó, seu pai vai abençoar seu irmão. Vá depressa, pegue um cabrito no quintal que vou preparar do jeito que ele gosta. Então você aproveita e pega a bênção dele. Mas Jacó ficou temeroso de ser descoberto e disse à sua mãe: mas mãe, Esaú é todo peludo e eu tenho a pele lisa. E meu pai vai perceber que eu estou tentando enganar ele e vai acabar me amaldiçoando. Mas ela disse a ele: não se preocupe. Se ele te amaldiçoar, que toda maldição caia sobre mim. Depressa, vá buscar o cabrito. E ele foi. Logo, Rebeca preparou uma refeição deliciosa do jeito que Isaque gostava. Depois, ela pegou a roupa de Esaú, colocou em Jacó e cobriu suas mãos, braços e pescoço com a pele do cabrito e entregou a ele a refeição que preparou para levar para seu pai. Quando Jacó chegou diante do pai, ele falou: oi, meu filho, qual dos dois é você? E Jacó respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor pediu. Agora aproveite para comer a refeição que preparei para o Senhor. Mas Isaque perguntou: mas como você conseguiu uma caça tão rápido? E ele respondeu: foi o Senhor que a colocou em meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa colocar as minhas mãos em você e ver se você é mesmo Esaú. E Jacó se aproximou do pai, que depois de passar as mãos em seus braços, disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Assim, Isaque não pôde reconhecer Jacó, porque seus braços estavam peludos como os de seu irmão Esaú. E ele perguntou mais uma vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sim, sou eu. Assim, depois de comer sua deliciosa refeição, Isaque aproximou-se de Jacó e, beijando seu rosto, sentiu o cheiro de pele de animal, igual ao de Esaú, que ele tinha naquele momento por causa da pele do cabrito. Então, o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Depois de receber a bênção do pai, mal tinha Jacó saído dali, chegou Esaú de sua caçada.
Ele preparou a refeição para seu pai e quando chegou diante dele pedindo sua bênção, Isaque disse: "Mas quem é você?" E ele respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho." E Isaque já começou a tremer e disse: "E quem foi este que acabou de me trazer uma refeição e receber a minha bênção?" Quando Esaú ouviu isso, gritou indignado: "Como alguém recebeu a minha bênção? Eu te imploro, meu pai, me abençoe também." E Isaque respondeu a ele: "Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você." Indignado, Esaú chorou diante do pai, dizendo: "Já é a segunda vez que Jacó me engana. Primeiro roubou o meu direito de filho mais velho e agora a minha bênção. Será que o Senhor só tem uma bênção? Não pode me abençoar também?" E Isaque respondeu: "Eu já constituí seu irmão acima de você e o abençoei com muita fartura. Como posso abençoar a você agora?" Mas ele insistia: "Só uma bênção, meu pai, por favor." E Isaque respondeu: "Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo." Com tudo isso, Esaú ficou muito irado contra seu irmão e estava decidido a se vingar dele. Por isso, Rebeca, sua mãe, chamou Jacó e orientou a ele que fugisse para salvar sua vida. E assim, Jacó foi para Harã, na casa de Labão, seu tio, até que a fúria de seu irmão se acalmasse. E essa história não termina aqui. Em breve, teremos a continuação dela aqui no Grande Livro. Fique ligado! Mas até aqui já aprendemos tantas coisas, não é verdade? De fato, a honestidade e a integridade são virtudes que devemos buscar sempre. Devemos ser verdadeiros com as pessoas. Foi assim que Deus nos criou para ser. Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você sabia que uma mulher se transformou em uma estátua de sal? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra quando contamos a história de Abraão aqui no Grande Livro? Nessa história, vimos Abraão sendo chamado para sair de sua terra e do meio de seus parentes para um lugar que Deus tinha preparado para sua descendência. Mas Abraão levou com ele seu sobrinho Ló. Vocês se lembram dele? Eles começaram a prosperar muito e tiveram que se separar. Mas também, Deus tinha falado para Abraão sair do meio dos seus parentes. Ai, ai. E quando eles decidiram se separar, o que Abraão disse para Ló? Quem se lembra? Isso mesmo, Abraão disse que Ló poderia escolher para que lado queria ir. Assim, ele iria para o lado oposto que Ló escolheu. Ló escolheu o lugar mais promissor, o Vale do Jordão. E é aqui que começa a história de hoje. Ló e sua família mudaram então o seu acampamento para a cidade de Sodoma, que ficava no Vale do Jordão, que era um lugar muito próspero, mas onde as pessoas eram muito perversas. Depois de algum tempo, Abraão e Sara receberam a visita de 3 anjos que anunciaram que Sara iria ter um filho. Depois de darem a notícia a eles, os anjos se levantaram para partir e Abraão os acompanhou para se despedir.
De onde eles estavam, podiam ver a cidade de Sodoma lá embaixo. Então um deles falou com Abraão: o Senhor vai te revelar o que fará logo em breve. Você, Abraão, será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu te escolhi para que você ensine a todos os seus descendentes a serem justos e corretos diante do Senhor. Mas chegaram até mim graves acusações contra Sodoma e Gomorra. O pecado deles é tão grave que decidi descer até lá para ver se é verdade. E assim eles desceram em direção a Sodoma. Mas Abraão continuou falando com o Senhor. Ele disse que o Senhor vai destruir essas cidades por causa das pessoas más que estão lá. Mas e as pessoas boas que moram lá também? E se tiverem 50 justos lá? O Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? E o Senhor respondeu: se tiverem 50 justos na cidade, vou desistir de destruir tudo por amor a eles. E Abraão disse: e se tiverem 45 justos? E o Senhor respondeu: da mesma forma, por amor aos 45 justos, não destruirei a cidade. E se forem 40? Disse Abraão. Da mesma forma, disse o Senhor. E Abraão disse: me perdoe, Senhor, está perguntando tanto, mas e se forem somente 30 justos? E ele respondeu: por 30 justos eu também pouparei a cidade. E 20 também. E Abraão ainda disse: agora eu prometo que é a minha última pergunta. E se forem somente 10 justos naquela cidade? E Deus respondeu a ele: se houver 10 pessoas justas em Sodoma, eu não a destruirei. E depois disso o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma e Ló estava na entrada da cidade. Quando os viu, foi logo recebê-los e disse a eles: meus senhores, por favor, fiquem na minha casa. Vocês podem jantar lá e passar a noite, e de manhã cedo podem continuar a viagem. Mas eles disseram: não precisa, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu e eles foram. Que história emocionante! Se tá curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Quando terminaram de jantar, antes de se deitarem, apareceram na casa vários homens da cidade e chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram para sua casa? Traga eles para fora, porque vamos machucar eles. Que terrível! Os homens de Sodoma eram mesmo muito maus. Quanta perversidade! Realmente eram verdadeiras as acusações contra aquela cidade. Ouvindo isso, Ló saiu e suplicou que aqueles homens fossem embora. Mas de nada adiantou. Eles empurraram Ló com violência e avançaram contra a porta para arrombá-la. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Os 2 visitantes puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram todos aqueles homens perversos com cegueira. E eles já não podiam mais enxergar nada e ficaram completamente desnorteados. Então os anjos disseram a Ló: você tem mais parentes na cidade? Se tiver, tire todos eles daqui, porque vamos destruir esse lugar. Então Ló foi até os noivos de suas filhas e disse a eles para saírem imediatamente da cidade, porque o Senhor iria destruir tudo. Mas eles acharam que ele estava brincando. Quando amanheceu, os anjos o chamaram novamente, mas como ele demorou muito, os anjos o pegaram pela mão junto com sua família e os retiraram à força da cidade e disseram a eles:
Fujam para salvar suas vidas. Vão para as montanhas e não olhem para trás. A maldade desse lugar é muito grande e por isso Deus vai destruir tudo. Mas Ele nos trouxe aqui para salvar você e sua família. Lembre-se, não olhem para trás. E Ló perguntou se poderia ir para a cidade vizinha chamada Zoar, e eles consentiram. Assim, Ló e sua família partiram. E quando chegaram a Zoar, o Senhor fez chover fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo naquelas cidades. Mas ao ouvir o som da destruição, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal, deixando Ló sozinho com suas filhas. Com medo de ficar em Zoar, Ló partiu para as montanhas e passou a morar lá com suas filhas dentro de uma caverna. De fato, não havia nem 10 justos em Sodoma e Gomorra, e Deus colocou fim à maldade e à perversidade daquele lugar. Mas Ele não se esqueceu de Ló. Mandou 2 anjos para tirar ele de lá com sua família, mas sua esposa não obedeceu às instruções. As instruções de Deus são feitas para nos proteger e toda vez que desobedecemos, ficamos desprotegidos e coisas ruins acabam acontecendo, assim como a esposa de Ló. Lembre-se sempre, Deus nos ama e por amor a Ele, obedecemos. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!